Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre um tema de saúde pública extremamente importante, mas que muitas vezes é cercado por dúvidas. A tuberculose com risco de adoecimento, que são a tuberculose causada por fatores endógenos, tuberculose com risco de adoecimento em grupos populacionais, tuberculose primária, tuberculose latente, tuberculose reinfecção e recidiva. Especificamente, vamos entender quem está em maior risco de adoecer e por quê. Fiquem ligados, porque essa informação pode salvar vidas. Você sabia que nem todo mundo que tem contato com a bactéria da tuberculose fica doente? A grande questão é: o que faz com que a infecção progrida para a doença ativa? A resposta está principalmente na força do nosso sistema imunológico. Quando nossas defesas estão baixas, o risco aumenta muito. Vamos começar falando sobre os fatores que vêm de dentro do nosso próprio corpo, os chamados fatores endógenos. O maior fator de risco conhecido para desenvolver tuberculose ativa é a infecção pelo HIV. Pessoas vivendo com HIV têm uma chance muito maior de adoecer, pois o vírus ataca justamente as células de defesa que combatem a tuberculose. Outro ponto crucial é o tempo. O perigo é maior logo após o contato com a bactéria. A maioria das pessoas que desenvolvem a doença ativa o fazem nos primeiros 2 anos após a infecção inicial. É um período crítico onde o sistema imune está lutando para conter o avanço do bacilo. A idade também é um fator determinante. Crianças muito pequenas, com menos de 2 anos de idade, e idosos, com mais de 60 anos, são mais vulneráveis. Nas crianças, o sistema imunológico ainda está em desenvolvimento e pode não conseguir controlar a infecção. Já nos idosos, o envelhecimento natural do sistema imune, chamado de imunossenescência, diminui a capacidade de defesa do corpo. Além disso, certas condições de saúde e tratamentos podem nos deixar mais suscetíveis. Doenças como diabetes, insuficiência renal crônica e alguns tipos de câncer diminuem nossa imunidade. Da mesma forma, tratamentos que suprimem o sistema imunológico, como quimioterapia ou o uso de medicamentos para doenças autoimunes, abrem as portas para a tuberculose. Agora, vamos ampliar nosso olhar para a realidade brasileira. Aqui, como em muitos outros países, a desigualdade social tem um impacto direto na saúde. Alguns grupos populacionais são muito mais vulneráveis à tuberculose, não por uma questão biológica, mas pelas condições de vida a que são submetidos. Vejam estes dados alarmantes do Brasil. Uma pessoa em situação de rua tem um risco 54 vezes maior de desenvolver tuberculose. Isso se deve a fatores como má alimentação, estresse constante, falta de moradia e dificuldade de acesso aos serviços de saúde. É uma vulnerabilidade social extrema. Para as pessoas que vivem com HIV, o risco é cerca de 20 vezes maior, como já mencionamos, devido à fragilidade do sistema imune. Já na população privada de liberdade, o risco de adoecer é 26 vezes maior. Pense nas condições de superlotação, pouca ventilação e estresse, um ambiente perfeito para a bactéria se espalhar. E a população indígena também enfrenta um risco aumentado, cerca de 3 vezes maior que a média. Barreiras culturais, geográficas e dificuldades de acesso a um diagnóstico e tratamento contínuo contribuem para esse cenário preocupante. Esses números mostram que a tuberculose é, também, uma doença de marcadores sociais. Vamos entender um pouco mais sobre o que acontece após a infecção. Estima-se que, de todas as pessoas infectadas pela bactéria da tuberculose, cerca de 10% irão adoecer em algum momento da vida se não fizerem um tratamento preventivo. Desse total, 5% adoecem nos primeiros 2 anos, e os outros 5% podem adoecer em qualquer momento ao longo da vida. Sim, o risco pode durar para sempre. Quando a doença se manifesta logo após a infecção, chamamos de tuberculose primária. Isso é mais comum em crianças e em pessoas com o sistema imunológico muito debilitado. Geralmente são casos graves, que podem se espalhar pelo corpo. Mas a boa notícia é que, nessa fase, a pessoa costuma transmitir menos a bactéria. Mas o que acontece com os outros 90% que foram infectados e não adoeceram imediatamente? Na maioria das pessoas, o sistema imune consegue controlar a bactéria, mas não eliminá-la por completo. Ela fica adormecida no corpo.
Isso é o que chamamos de infecção latente por tuberculose, ou ILTB. A pessoa não tem sintomas, não se sente doente e não transmite a bactéria para ninguém. Essa infecção latente pode ser descoberta através de exames específicos, como a prova tuberculínica, aquele teste no braço, ou exames de sangue mais modernos, como o IGRA. Identificar a infecção latente é fundamental, porque enquanto a bactéria estiver lá, quietinha, existe o risco de ela acordar no futuro. E quando isso acontece? Quando a bactéria se reativa, geralmente por uma queda na imunidade, temos a chamada tuberculose pós-primária, ou secundária. Essa é a forma mais comum da doença em adolescentes e adultos. Em cerca de 80% desses casos, ela atinge os pulmões e, frequentemente, forma cavidades no tecido pulmonar. É nessa fase que a pessoa tosse, tem febre, perde peso e, o mais importante, pode transmitir a bactéria para outras pessoas. Para finalizar, vamos esclarecer duas dúvidas muito comuns: reinfecção e recidiva. Ter tido tuberculose uma vez, infelizmente não garante imunidade para sempre. Uma pessoa que já se tratou e se curou pode sim ser infectada novamente se tiver contato com alguém doente. Isso é a reinfecção, e é mais comum em locais onde muitas pessoas têm a doença. E a recidiva? Acontece quando a doença volta depois do tratamento, seja porque algumas bactérias mais resistentes sobreviveram ou porque o tratamento não foi seguido à risca até o final. Por isso é tão importante seguir todas as orientações médicas e completar o tratamento, que é longo, mas cura. Espero que este vídeo tenha ajudado a esclarecer os riscos e os diferentes estágios da tuberculose. Conhecimento é a nossa melhor ferramenta de prevenção e combate ao preconceito. Se você se identificou com algum desses fatores de risco ou tem sintomas como tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. O diagnóstico e o tratamento da tuberculose são gratuitos pelo SUS. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou do conteúdo e quer aprender mais sobre saúde, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Cuidem-se e até a próxima.